Meus irmãos, graça e paz. Amém? Antes que eu esqueça, sábado vai haver culto da Jubrac. Jubrac é Juventude e o Brasil para Cristo, tá certo? Então, próximo sábado nós teremos culto da Jubrac. Eu vou convidar a irmã Kézia aqui à frente. Eu vou dar a incumbência no final, a irmã está orando pela vida de Lavoisier, é um amigo do diácono Otoniel, que teve um AVC hemorrágico e está muito mal no hospital de trauma. Ele pede oração. E também, Manu tem um pedido de oração, a irmã pede lá o nome, por favor, viu? No final a irmã vai estar orando. Eu convido você nessa noite a abrir a palavra do Senhor no livro do Êxodo. É o segundo livro da Bíblia, capítulo de número 2. Nós estaremos lendo inicialmente esse texto, depois nós iremos para outro texto, para que lance luz sobre esse texto que nós vamos pensar um pouquinho sobre ele nessa noite. Êxodo capítulo 2, do verso 11 até o verso de número 22. Amém? Os irmãos encontraram? O texto sagrado nos diz assim: naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte e eis que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: por que você está espancando o seu próximo? O homem respondeu: quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar, como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou: com certeza já descobriram o que eu fiz. Informado desse caso, Faraó quis matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Chegando lá, sentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Quando elas voltaram para junto de Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que vocês vieram mais cedo hoje? Eles responderam: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Então Reuel disse às filhas: e onde está ele? Por que vocês o deixaram lá? Chame o homem para que venha comer conosco. Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem Moisés deu o nome de Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Eu vou convidar você para ir a Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a partir do verso 20. E por que eu vou ler esse texto? Porque esse texto tem algumas informações que vão nos ajudar a compreender o que nós acabamos de ler. Atos 7, a partir do verso 20 até o verso de número 29. O texto diz assim: por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Para um pouquinho aí. Moisés era uma pessoa bonita. Moisés era um menino bonito. Deve ter se criado, digamos assim, um homem bonito. Vamos adiante. Durante 3 meses, ele foi mantido na casa do seu pai. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. Outra informação interessante aqui no verso 22. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam. No dia seguinte, Moisés aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que estão maltratando um ao outro? Mas o que agredia o seu próximo repeliu Moisés,
Quem colocou você como chefe e juiz sobre nós? Será que quer me matar, assim como ontem matou o egípcio? Ao ouvir isto, Moisés fugiu e se tornou peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Amém? Vamos orar um pouco mais? Deus, aqui está a tua palavra. A minha breve oração nessa noite é que tu faça uso da minha vida para falar à tua igreja aqui nessa noite. Nós te pedimos, Pai, que ao sairmos desse lugar, algo dessa pregação venha ficar em nosso coração e que o teu nome seja exaltado e teus filhos e tuas filhas possam dizer ao término dessa palavra, como certamente tem dito em outras: Deus mais uma vez falou comigo. Essa é a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos numa cultura, irmãos, orientada para o produto. Essa é a nossa grande realidade. Tipo assim, você nasceu para brilhar. Desperte o gigante que tem dentro de você. Eu sou sincero a você, eu já procurei o que está dentro de mim. Só me deparo com um anão. Nunca vi um gigante dentro de mim. Mas essa é a cultura que nós temos. Porque a nossa cultura diz que a gente tem que ser belo eternamente. Jovem sempre. Que nós temos que ostentar. Que nós temos que causar. Que nós só podemos irmos a restaurantes caros. Parece que quem sabe cortar cabelo, dar prancha, dar luzes, só presta os salões caros. A nossa sociedade é movida por isso, por roupa de grife, por perfumes que deixam marcas, né? Essa é a nossa sociedade. Por que eu estou iniciando esse sermão com essa breve introdução? Porque com essa cosmovisão mundana, ou seja, com essa cosmovisão que o mundo tem, nós também embrulhamos a nossa fé. Em que sentido? Hoje se vende uma versão elegante da salvação. Hoje se vende a versão que o crente não pode sofrer. E nessa embalagem da fé, inclui-se também felicidade e paz para sempre. É isso que está sendo pregado, inclusive, em algumas igrejas. Que você tem que ser feliz sempre aqui e num futuro bem próximo no céu. Mas você não pode sofrer. Há um parênteses que eu quero destacar aqui. Não é impossível, nem errado, que o sucesso autêntico, ele bata a sua porta. Porém, com certeza, há algo de errado se omitirmos que, inevitavelmente, nós vivenciamos períodos de derrota e de fracasso. Não tem nenhum de nós que estamos aqui que não já experimentamos em nossa vida, inclusive em nossa vida cristã, períodos de derrota e períodos de fracasso. Isso é um fato. E eu vou mais adiante. Eu desconheço um cristão que tenha vivido feliz para sempre. É impossível você hoje, com a sua idade, você dizer: eu nunca passei um perrengue na minha vida. Eu nunca passei um aperreio na minha vida. Eu nunca passei uma dificuldade em minha vida. Eu sou sempre feliz. Tem um pastor ali que eu respeito muito ele. E ele chega para mim todo dia e diz: é só vitória. Eu digo: eu estou já indo congregar na igreja dele. Porque é só vitória. Não tem derrota para ele. Não tem fracasso para ele. É só vitória. Como eu queria ter essa teologia para lhe pregar nessa noite, mas infelizmente eu não vejo isso na Bíblia. O que me chama a atenção aqui? Vamos voltar para o texto que nós lemos inicialmente. O capítulo 11, aliás, o verso 11 e o verso 12 do capítulo que nós acabamos de ler, de Êxodo, capítulo 2. A Bíblia diz o seguinte: naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também certo egípcio espancava um hebreu. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Eu acredito que há muitas pessoas que pensam que Moisés só entendeu o chamado dele lá na sarça ardente.
Mas quando eu olho para esse texto aqui, eu não estou dizendo que Deus fez o chamado de Moisés aqui. Eu gostaria que você entendesse. Mas eu quero entender que Moisés já bradava no coração dele que Deus tinha uma missão de libertação com ele para com o seu povo. Antes mesmo de Deus falar com Moisés, no coração de Moisés já bradava esse desejo de um dia ele poder ser um instrumento que Deus iria usar para libertar o povo do Egito. Interessante que esse verso 11 e esse verso 12 parece nos dizer isso. Qual o problema aqui? Quando eu li esse texto do capítulo 7, verso 20 até o verso 29, há um versículo que diz que Moisés foi educado em todas as ciências do Egito. E que ele era um homem poderoso em palavras e obras. O que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer o seguinte, que Moisés tinha a capacidade de atrair massas. Que por onde Moisés passava, as pessoas o reverenciavam. Moisés era aquele tipo de liderança que possuía intelecto e ao mesmo tempo carisma. Ele era uma pessoa que aglutinava pessoas ao seu redor. Ele chamava a atenção de pessoas para si. É o texto que está dizendo, não sou eu. Ele era poderoso em palavras, ou seja, ele falava muito bem. E não só isso, ele fazia obras que deixavam o povo boquiaberto. A Bíblia não diz, mas alguns historiadores narram que Moisés foi um poderoso general do maior exército do mundo, que era o exército egípcio. Então Moisés tinha intelecto e tinha fama. E além de fama, ele tinha carisma. As pessoas se sentiam atraídas naturalmente por ele, porque com certeza ele seria um futuro faraó. Você imagine bem, você que está aí, e alguém chegasse para você, e você tivesse na sua mente a certeza que um dia você seria o presidente dos Estados Unidos. O que passaria na sua mente? Que em algum momento da sua vida você ia sentar na cadeira lá na Casa Branca. Será que isso no seu coração não trazia um certo orgulho? Sim. Claro que sim. É natural no ser humano. Mas o que me chama a atenção aqui, tomando como base o verso 11 e o verso 12. Qual o problema de Moisés saber que a vontade de Deus para ele era que ele libertasse o povo um dia? Sabe qual é o problema de Moisés? Ou qual foi o problema de Moisés? E qual é o nosso problema também? É que muitas vezes, quando a vontade de Deus não acontece na nossa vida como nós queremos, nós começamos a ficar ansiosos. E quando a gente começa a querer resolver na força do braço, quando a gente começa a querer dar um jeito, normalmente nós fazemos de forma errada, mesmo que nós tenhamos boa intenção. E foi isso que aconteceu com Moisés. Vou reler verso 11 e verso 12. Naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, ou seja, não era mais nenhum menino, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, ou seja, um irmão dele, uma pessoa que tinha o mesmo sangue que ele, um do seu povo, olhou para todos os lados e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. O que isso aqui nos ensina, meus irmãos? Que nós pedimos, ou nós sabemos que Deus vai fazer, mas ao invés de esperar que a porta se abra, nós começamos a arrombá-la. Nós começamos a meter o nosso pé e queremos fazer no nosso tempo, da nossa maneira, do nosso jeito. Deus iria usar Moisés? Claro que sim, como usou. Mas ele começou a fazer da maneira dele, no tempo que ele achava que deveria fazer, da forma como ele achava que deveria fazer. E normalmente quando nós fazemos isso, ou seja, em outras palavras, quando se age na carne, quando se age baseado na carne, existe sempre, inevitavelmente, algo a ser ocultado. Quando você faz, irmãos, alguma coisa que você sabe que Deus vai fazer, mas não é o tempo de Deus, não é da maneira que Deus quer que você faça. Normalmente quando você faz, você tem que esconder,
ou enterrar o verdadeiro motivo. Moisés seria um libertador no tempo de Deus, sim, mas ele quis fazer no tempo dele, e foi tentar apartar uma briga entre um egípcio e um hebreu. Como um matou o outro, né? Infelizmente ele teve que fazer o quê? Ele teve que enterrá-lo. Quem matou foi o próprio Moisés. Ele teve que esconder aquele ato que ele fez na carne. E isso é uma lição para mim e para você. Muitas vezes nós queremos, irmãos, fazer alguma coisa certa, mas nesse interlúdio, nesse caminho, nesse caminhar para fazer a coisa certa, nós começamos a mentir. E aí lá na frente a gente tem que contar outra mentira, e mais outra mentira. Mas qual é o grande problema? O grande problema é que normalmente a areia mostra quem nós somos. O tempo diz que nós estamos errando, o tempo diz que nós pecamos, o tempo diz que nós pregamos atalhos. E eu quero lhe dar um conselho aqui nessa noite: não tome atalhos. Não vale a pena mentir para um objetivo que é até bom, porque um dia vai ser descoberto. Moisés parece que teve que aprender isso. E sempre que a gente faz as obras da carne, sempre que a gente não vai no tempo de Deus, da maneira de Deus, conforme Deus ordena, inevitavelmente é preciso cobrir o cadáver do nosso procedimento carnal. E foi isso exatamente que esse homem fez. Me permita um exemplo aqui. Um dia Deus disse a Abraão e a Sara, todos dois já velhos, Abraão com 100 anos: vou te dar um filho. A promessa foi bem antes. Eu vou te dar um filho, Abraão. Eu vou te dar um filho, Sara. Né? E interessante que Abraão e Sara começou a duvidar de Deus. Eles queriam um filho, mas o filho teria de vir de onde? Do ventre de Sara, das entranhas de Abraão, mas do ventre de Sara. Eles não esperaram. Deus vai me dar um filho, eu vou fazer da minha maneira, eu vou fazer do meu modo. Os irmãos sabem a história. Abraão se deita com Agar por conselho de Sara. E interessante que eles tiveram que ficar com aquele menino zombando de Deus o tempo todo, porque na realidade eles estavam zombando da promessa. E Ismael foi sempre um problema grande dentro do lado de Abraão. Ismael sempre era motivo de discórdia entre Abraão e Isaac, aliás, entre Abraão e Sara, perdão. Por quê? Porque não era no jeito de Deus, não foi no tempo de Deus, não foi da maneira de Deus. Isso é muito importante para que a gente entenda aqui. Por quê, meus irmãos? Eu gostaria que você entendesse disso. Isso, porque a maioria de nós não temos muito jeito para encobrir as coisas. Nossos pais também não conseguiram. Adão e Eva pecaram e tentaram esconder da maneira errada, da forma errada, até se vestiram com folhas, mas não servia. Tinha que ser um cordeiro, tinha que ser um sacrifício de animais. Eu gostaria de dizer a você aqui algo tremendo. O crente, ele não convive em paz com o pecado. Enquanto você não confessa e não deixa, você não tem paz. Você não consegue adorar, você não consegue orar. Por quê? Porque o cadáver parece que ele mostra o pé, ele mostra a ponta do nariz. É como se você estivesse escondendo de todo mundo, mas da sua consciência e de Deus, você não consegue. Moisés aprendeu isso. E deixa eu lhe dizer uma coisa: quando as coisas não são feitas no tempo de Deus, dá errado. Moisés tinha que entender que Deus iria usar ele. E como Deus usou, vou adiantar um pouquinho, mas só como um exemplo. No tempo de Deus, da maneira de Deus, Deus não só enterrou um egípcio, Deus enterrou um exército inteiro, com seus carros, com seus cavaleiros, com seus cavalos, com seus escudos, com suas armas, com tudo. O que é que eu quero lhe ensinar aqui? Quando Deus participa do trabalho conosco, o trabalho é feito. Quando você faz sem ser no tempo de Deus, sem ser da maneira de Deus, dá errado. Mas quando você faz com Ele, da maneira dEle, da forma como Ele mandou, no tempo dEle, nem se preocupe, será feito porque Ele está no negócio. Isso é maravilhoso demais. Verso 13 e verso 14, olha o que o texto nos diz. Moisés saiu no dia seguinte
E eis que 2 hebreus estavam brigando. Aí ele disse: agora eu vou me consolidar como libertador, né? Então perguntou ao culpado: por que você está espancando seu próximo? O homem respondeu: quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar, como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou: com certeza já descobriram o que eu fiz. O que esse verso 13 e esse verso 14 têm a nos ensinar? Quando Moisés, que assim como Moisés, você pode agir na carne, você pode ter uma educação brilhante, você pode ter muito conhecimento, embora isso seja importantíssimo, não é suficiente no que tange uma coisa chamada pecado. O que eu estou querendo dizer? Que embora seja importante essas coisas, elas até ajudam a gente a descobrir a vontade de Deus, mas é necessário que Deus nos dê pelo menos 2 coisas: sabedoria e humildade. Você sabia que sabedoria é diferente de conhecimento? Eu conheço pessoas que têm PhD, mas na hora de tomar decisão dentro da família, não tem sabedoria, não sabe o que é ser pai. Eu conheço pessoas com salários astronômicos, que não conseguem ser um marido, mas possuem educação. Eu não estou dizendo que isso é errado, mas possuem alto salário, tem casa na praia, mas nunca é visitada, porque não consegue ter um diálogo de 10 segundos com a mulher, ou com os filhos. Interessante que essas coisas são importantes, porque Deus gera na nossa vida, quando Deus começa a nos humilhar, Ele gera humildade e ao mesmo tempo sabedoria. Quando a vida é do eu, ou seja, quando você está sempre escondendo, o que eu acho interessante aqui é que Moisés olhou para um lado, ele olhou para o outro, viu que ninguém estava vendo e escondeu. Moisés esqueceu de olhar para cima e entender que Deus estava vendo, não é? E normalmente, guarde isso no seu coração, quando nós agimos assim, olhe, se Deus tem algo com você, guarde isso no seu coração. Normalmente, quando você age errado, Deus lhe leva para uma situação para lhe humilhar, Deus lhe leva para um lugar para lhe quebrar. Eu sou sincero a você, eu tenho muito receio do crente de nariz empinado, que ele não quer repreensão, que parece que Deus nunca repreende ele. Tenha cuidado, se Deus nunca lhe repreende, eu faço uma pergunta a você: será que você é filho? Porque Deus só repreende a quem Ele ama, e normalmente quando nós agimos dessa maneira aqui, Deus nos pega e nos leva para um lugar para trabalhar em nós. E eu quero dizer a você: dói. Quando Deus nos leva para onde levou Moisés, normalmente isso dói, isso nos humilha. Quando Deus leva a gente para um lugar como Midian é um deserto. Coloca lá no Google, só tem pedra e areia, pouquíssimos arbustos, algumas sarça ardente aqui e acolá. Não tem vida em Midian, praticamente. E Deus tira esse homem do castelo de Faraó e leva para um deserto. Aí você diz: pastor, para quê? Para aperfeiçoá-lo, para moldá-lo. A gente vai pensar um pouco sobre isso nessa noite. Eu chamo a sua atenção para o verso número 15, por gentileza, olhe para ele. Informado desse caso, Faraó quis matar Moisés. Porém Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian, entenda aí, um deserto. Chegando lá, sentou-se junto a um poço. Você já ouviu essa expressão: eu estou no fundo do poço? Eu acho que isso era o que se Moisés soubesse desse ditado, ele colocaria lá no poço: estou no fundo do poço. Quando Moisés chega a esse lugar, eu meditando para vocês, eu me fiz uma pergunta: o que se passava na cabeça de Moisés? Eu vou lhe fazer uma pergunta aqui,
colocando você na cena. O que se passa em sua cabeça quando você erra? Moisés chegou no poço, ele não estava no fundo do poço, mas ele chegou à beira do poço, certamente para beber água lá. Ele devia estar sedento. Agora eu fiquei imaginando como Moisés chegou ali, com a roupa possivelmente de um general, todas insígnias, né? Com algum aparato de general, mas eu entendo todo sujo. A roupa já não era mais branca, se fosse branca, era preta, suado. As insígnias ali já não valia nada, as condecorações muito pouco, os diplomas da faculdade do Egito, que ele aprendeu de tudo, valia muito pouco nesse momento. E ele chega no fundo do poço. E quando você chega no fundo do poço, quando você erra, o que você pensa? Deus nunca mais quer saber de mim. É ou não é? Quando nós estamos naquele momento mal, quando nós estamos, irmãos, literalmente no fundo do poço, o que se passa na nossa cabeça? Deus já se envolveu comigo o suficiente, agora Ele vai me esquecer. Eu entendo que quando Moisés chegou nesse lugar, ele chegou dessa maneira. Mas eu acho que outra pergunta esse versículo nos leva a fazer: por que Moisés fugiu? Aí você pode estar dizendo: pastor, foi com medo de Faraó. É verdade. Mas nós não temos um Faraó para fugir, né? Embora que está se levantando um no Brasil. Nós não temos um Faraó para fugir dele. Não é verdade? Mas por que nós fugimos? Eu vou lhe dizer a resposta por quê. Porque não se pode plantar uma semente carnal e colher um fruto espiritual. Você não pode casar com um ímpio e depois que você casa, orar para que Deus conserte. Por que não orou antes? Você não pode casar, aliás, você não pode trabalhar em um lugar que você sabe que é cheio de corrupção. Você não faz nada para que aquilo conserte. E participar dele e dizer: Deus, tu está comigo nesse negócio. Não se pode, irmãos, de maneira alguma, plantar uma semente carnal e colher um fruto espiritual. Não tem como. Ele teve que fugir. Todo pecado tem consequências. Não tem como. Se alguém conspira, se alguém mente, se alguém manipula e está numa posição melhor, não agradeça a Deus, não foi Deus que lhe colocou lá. Se o que você tem é conquistado de forma ilícita, não foi Deus que lhe deu. Se seu namoro é um namoro cheio de imoralidade, Deus não está nesse negócio. Se seu casamento é cheio de confusão, como eu sou bem casado, seu casamento é cheio de confusão, Deus não está nele ainda. Não diga que foi Deus que lhe deu. Ele pode consertar, mas não foi Deus que lhe deu. Eu acho isso aqui muito interessante. Por quê? Eu estou dizendo isso? Porque quando Deus faz parte do plano, Ele flui livremente. Quando é a carne, Ele é forçado. Você não conhece aquela pessoa que tem que sempre que explicar as decisões que ela toma? Tenha cuidado com ela. Tem que estar sempre explicando as atitudes carnais. Eu não mandei por isso. Eu não fiz isso por isso. E depois por isso. E fica sempre dando desculpas. Vou repetir. Quando Deus faz parte de um plano, Ele flui livremente. Mas quando é a carne, esse plano tem que ser forçado. Veja bem, Moisés, eu sou o libertador. Eu vou libertar meu povo. Foi humilhado aqui 2 vezes. E quando ele corre para o fundo do poço, quando ele chega ali naquele fundo do poço, com certeza ele está pensando: Deus não me quer mais. O que é que eu quero dizer aqui a você? É muito dito aqui na nossa igreja, e é verdade. Não existe poço tão profundo que a cruz e o sacrifício de Cristo não possa alcançá-lo. Deus pode inverter a situação. Deus pode fazer com que a sua vida, com certeza, valha a pena. E eu quero fazer aqui um apelo aos jovens daqui. Façam sua vida valer a pena. Vocês estão no melhor da idade, talvez. Talvez você não tenha a minha experiência. Talvez você não tenha a minha inteligência, não queira ter, porque é pouco, meu QI é muito pequeno. Mas você tem força, você tem vigor. Talvez sejam os melhores anos que você tem. Gaste-os para a glória de Deus, não desperdice isso.
né? Interessante que aqui Moisés já não era nenhum menininho, não. Ele tinha 40 anos. Há quem diga o seguinte, que Moisés passou 40 anos no Egito pensando que era alguém. E ele vai passar agora 40 anos nesse lugar, entendendo que ele não era ninguém. Né? Mas vamos adiante. Qual a primeira lição que eu tiro aqui desse texto? Verso 16 e verso 17. Olha o que nos diz o texto sagrado. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Verso 16 e verso 17. O que é que eu aprendo aqui, irmãos? Que Deus começa a ensinar a Moisés a ser, sabe o quê? A ser um servo. A coisa mais difícil que existe no nosso meio hoje é alguém que seja servo. Nós temos muito senhor, mas nós temos pouco servo. Talvez você chegou aqui nessa noite e, como Moisés, você tenha errado, você tenha se apressado e você se encontra desapontado ou desapontada, desgostoso ou desgostosa, fugindo. Deixe-me lhe dar um conselho. Sente-se. Sabe por quê? Porque igual a Moisés, você está sedento ou sedenta. Você está precisando que hoje Deus fale com você. E eu tenho certeza absoluta que você não vai sair daqui sem a resposta de Deus nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Deus começa na beira desse poço, possivelmente no pior momento da vida de Moisés até então, a ensiná-lo a ser servo. Por favor, você consegue imaginar o príncipe do Egito, o homem mais encantador do Egito, talvez depois que Faraó, dando água a camelos? Eu não consigo. Eu já contei uma história aqui, né? Eu estudava e meu pai vendia ovo. Me permita-se. E era ovo de 2 gemas, eram uns ovos grandes. E quando era na sexta-feira, ele me colocava para entregar ovo com ele lá no conjunto dos professores. E eu passava uma rua que chama Volta de Zé Leal. Você conhece? Se você não conhece a Volta de Zé Leal, não conhece Campina. Eu tinha que ir por lá. E lá eu tinha um bocado de paquera. Então eu ia com 20 caixas de ovo na cabeça. E, meu amigo, eu fechava os olhos quando passava na porta delas. Virava o rosto para um lado, virava o rosto para o outro. Porque aquilo para mim era humilhante. Você está entendendo? Você que está aí sentado rindo. Você queria estar com 20 caixas de ovo na cabeça na Juscelino Kubitschek, entregando amanhã? Queria não. Agora imagine Moisés, o príncipe encantador do Egito. Não é verdade? A bala que matou John Lennon, a última bolacha do pacote, pensava que era muita coisa, de repente dando de beber aos camelos de umas mulheres. É humilhante ou não é? É humilhante. Pede a qualquer general aqui do Brasil para ele dar de beber a cavalos ou a camelos, eles não vai. É humilhante para eles. Era humilhante para Moisés também. Interessante que Moisés pensava em ser libertador de uma nação, né? Aí Deus diz a ele: agora eu vou te usar, liberta logo essas mulheres. O que é que eu aprendo aqui? Mateus 25, 21. Precisa abrir não, vou citar. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. O que esse texto quer nos dizer, juntamente com esse verso que nós estamos lendo aqui, 16 e 17, quem é fiel nas pequenas coisas, ainda terá responsabilidades maiores sobre os seus ombros. Vou lhe dar um conselho: comece por baixo. Ninguém começa uma casa pelo telhado, nós só começamos uma casa pelo alicerce. E interessante que o alicerce é algo que você não vê, mas sustenta a casa. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Você quer ser usado por Deus? Não queira estar no palco, como diz aí um louvor, né? Porque no palco todo mundo nos vê.
E o alicerce é o que o povo não lhe vê, é a oração que você tem com Deus em secreto, é a meditação da palavra que você faz em secreto, é a vida devocional que você tem com Deus. É isso que faz um grande homem ou uma grande mulher de Deus. Eu acho isso aqui muito interessante. Sabe por quê? Não estou dizendo aqui, irmãos, mas há muita gente nas nossas igrejas que não querem envolver-se com a parte complicada. E o que é a parte complicada, pastor? É trabalhar com pessoas. Se você vem para a igreja e volta, me desculpe o termo, você não está fazendo nada. Aqui tem salinhas de crianças, se você tem o dom. Aqui existe um corpo diaconal para servir. Aqui existe um trabalho de evangelização que tem que ser levantado. O que eu estou querendo dizer a você é que há vagas. E ministério, você diz, ai, como eu queria me envolver. Ministérios são pessoas. Ministério não é microfone, ministério não é mesa de som, ministério não é caixa de som. Ministérios são pessoas. E pessoas dão trabalho. Por essa razão nós temos que ter esse espírito. Mas eu faço uma pergunta a vocês aqui. Onde Moisés se encontra? Eu vou lhe dar a resposta. Verso 16. Foi morar na terra de Midian. Meus irmãos, Midian era um deserto. Eu não sei se você sabe, mas a palavra original de deserto é Midbar, no hebraico. Midbar, M-I-D-B-A-A-R. Sabe o que significa a semântica dessa palavra? Falar. O que é que eu aprendo aqui? Que são nos desertos da vida, onde Deus normalmente fala, e fala de forma mais audível. Você quer ouvir Deus de uma forma mais audível? Você quer ouvir Deus de uma forma mais clara? Fique em Midian. Parece que a voz dele, irmãos, é mais perceptível. Parece que você escuta ele com mais facilidade. E era para Moisés isso era importante demais ele ir, principalmente para Deus. Interessante, olha. O que eu fiquei pensando quando eu vim pregar para vocês? A localização de Moisés não era atraente, nem sua futura profissão. Ele saiu de um futuro faraó, um general do Egito, para ser o quê? Capítulo 3, verso 1 de Êxodo, para apacentar ovelhas, para ser pastor de ovelhas, uma profissão que era negligenciada por muitos. Você pode entender isso? O general, o formado nas universidades do Egito, o que tinha todo o conhecimento das ciências egípcias, irmão, guarda uma coisa aqui no seu coração. Até hoje, ninguém descobriu ainda o processo de mumificação que os egípcios faziam há 3.000 anos atrás, ou mais. Olha como eles tinham conhecimento de engenharia. Olha as pirâmides. Como é que se faz aquilo, irmão? Só no braço. É engenharia civil pura. Moisés era formado nisso. Moisés era engenheiro. Moisés era matemático. Com certeza, todas as ciências do Egito, o que você imaginar, o diploma estava na casa de Moisés, o certificado estava na casa de Moisés. Ele não era um leigo, a Bíblia não coloca aqui nada à toa. E de repente, digamos assim, esse homem extremamente educado, com PhD, com mestrado, nas universidades egípcias, vai fazer o quê? Eu acho isso aqui muito interessante. Ele começa a viver 3 novos papéis em Midian. Ele vai ser pastor, ele vai ser marido e ele vai ser pai. Você pode imaginar um general brincando de esconde-esconde com 2 meninos no deserto? Eu fico imaginando o que Moisés não inventava para cuidar daqueles 2 meninos no deserto. Você pode imaginar um general trocando fraldas? Esse era Moisés. Você pode imaginar, irmão, pense comigo. Digamos que você está fazendo universidade. Você terminou ciências da computação. Aí seus amigos de turma, né?
De repente passa por você, você está ali na catingueira, tomando conta de um rebanho de gado. Eu acho que seu amigo de universidade para assim e diz: está fazendo o que aqui, fulano? Rapaz, eu estou cuidando desses bichinhos aqui, dessas ovelhas aqui. E ela diz: você não quis nada com a ciência de computação, você se tornou um fazendeiro, ou quem sabe um latifundiário? Não, eu estou cuidando aqui de um rebanho de ovelhas magras, que nem minha é de meu sogro. Olha como Deus estava trabalhando na vida desse homem. Por quê? Porque no deserto você aprende a fazer coisas que nunca sonhou. Porque no deserto você aprende a tolerar inconveniências. No deserto você aprende a suportar situações. No deserto você que é colérico. É colérico, é o nome que diz? Cheio de cólera. Você aprende a perdoar. É no deserto que você aprende a isso. Você aprende a aceitar circunstâncias que você jamais diria antes. Comigo não. Se você está vivenciando situações que você imaginava nunca ter passado e está doendo, eu gostaria de lhe dizer que Deus já lhe matriculou na escola. Não tem Enem. Você está matriculado nela. E só vai sair quando Deus quiser. E louvado seja Deus por isso. É situação que você nunca viveu. É situação que você diz o seguinte: por que eu estou passando por isso? Bem-vindo ao deserto de Midian. Deixa eu dizer algo aqui a você. Eu já tive nele algumas vezes. E dói. Mas é louvável. Você me perguntaria uma coisa aqui nessa noite. Eu acho interessante uma coisa, irmãos. Quando você vê as grandes estrelas, né? Por exemplo, agora a gente teve a Copa do Mundo, Messi, Mbappé, Neymar, todos os holofotes são em cima daquele povo, né? O estrelismo. As pessoas gostam disso. Isso sempre acontece com gente famosa. Moisés estava acostumado com isso no Egito. No deserto, não. Vou dizer algo aqui a você. Quem tem o Espírito Santo torna-se humilde. Eu não conheço o crente soberbo. Eu não conheço o crente de nariz empinado. Conheço não. Eu conheço frequentador de igreja. Eu conheço servo. Eu conheço alguém que é quebrado pela palavra, pelos momentos, pela vida, e sabe que Deus está falando com ele. Interessante, né? Hoje eu estava assistindo uma programação ali, e uma famosa disse o seguinte: eu tenho que me casar com um homem rico. Ela tinha se desquitado, divorciado do esposo dela. E a pessoa perguntou: por que? Ela disse: porque só a conta de luz da minha casa dá 20 mil reais. É o mundo. No Egito, quando nós estamos no Egito, é assim, né? A nossa mentalidade é mundana. Quando a gente começa a ser trabalhado por Deus, a gente começa a ter a mentalidade de servo. Você me perguntaria: pastor, por que isso é importante? E nós vamos para a segunda lição, verso 18 e 19. Olha o que diz o verso 18 e 19. Quando elas voltaram para junto de Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que vocês vieram mais cedo? Elas responderam: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Pare um pouquinho aqui. No deserto a gente não só aprende a ser servo, mas no deserto a gente aprende a caminhar sozinho. Como isso é importante na nossa vida. Porque a solidão, irmãos, a solidão é ruim. Claro que é. Ninguém gosta de estar sozinho. Por exemplo, se você faz caminhada aqui na JK, mesmo caminhando aqui, algumas pessoas têm um fone no ouvido, porque elas precisam ouvir alguma coisa. Quando você vai viajar sozinho no seu automóvel, você coloca um louvor, ou você tenta localizar alguma rádio, para que alguém vá ali falando, porque a gente não gosta de solidão. Por exemplo, quando eu estou na minha casa, né?
só mora eu e Ritinha. É barulho suficiente para mim, tá? Morar com Ritinha. Mas quando Ritinha sai, minha casa é um pouquinho grande, apesar de ser uma casa simples, é um pouco grande. Ela tem 8,5 por 18 de área construída. Ainda tem um sótão embaixo. E quando Ritinha sai, meu irmão, dá aquela sensação de solidão. Aí eu saio. Porque é muito ruim você ficar só. Moisés aqui vai para o deserto praticamente sozinho. Por quê, pastor? Porque a solidão também tem o seu lado positivo. A solidão também tem o seu som. Moisés aqui iria entender isso quando estivesse diante do povo de Deus. E eu e você também precisamos disso também. Ou seja, aprender a caminhar sozinho. Por que isso é importante às vezes? Porque haverá momentos em que nós não receberemos tapinha nas costas. Porque haverá momentos, irmãos, que vêm críticas. Virão críticas por nós sermos cristãos. Claro. E se você sabe, ou melhor, aprender a viver assim, escanteado pela sua fé, o que isso vai acontecer? Nós vamos continuar fazendo exatamente o que Deus nos mandou fazer, mesmo em face da mais amarga perseguição. Olhe para o verso 19. Elas dizem o seguinte, as filhas de Reuel: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Quando Moisés chega ali, embora ele fosse um hebreu, ele parecia com quem? Ele parecia com um egípcio. Ele ainda falava como um egípcio, talvez. Tivesse sotaque. Ele se vestia como um. Ele se calçava como um. Ele se comportava como um. Interessante. Por que isso é importante a gente aprender? Principalmente, eu já disse uma coisa, isso aqui em outra pregação, mas vou dizer. Nenhum pai e mãe que está aqui, você não pensa que você vai criar seu filho para viver eternamente debaixo do seu teto. A gente não cria filho, irmãos, para viver dentro de igreja somente. A gente cria filho para a vida. E se nossos filhos não conseguirem andar com os seus próprios pés, de forma cristã, nem se preocupe, eles vão se desviar. Se Deus não alcançar o coração deles, não fica não. Não tem cara feia que faça isso. Se não houver ensinamento, se não houver oração. O que me chama a atenção aqui, quando Moisés está sozinho em Midian, parecendo um egípcio, que Deus começa a trabalhar na vida desse homem lá, para tirar o Egito do coração dele por completo, tirar aquela indumentária. A gente pensa que indumentária não é importante, mas é. Fala muito ao nosso respeito da maneira como nós nos vestimos, a forma como nós cortamos nosso cabelo, a forma como nós pintamos nosso cabelo. É cristão ou é mundano? Parece com Cristo ou parece com o mundo? Olha, a Bíblia diz que em tudo nós temos que ter ordem e decência. Moisés chegou com aquela indumentária lá e Deus disse: não, Moisés, esses costumes aqui não vai dar certo. Por quê? Porque nossos filhos, quando bater em alguns ambientes acadêmicos, para que eles se tornem aceitos lá dentro, eles vão ter que andar como eles. Olha o desafio que você tem. Vão ser tentados a andar como eles. E se eles não aprenderem a andarem sozinhos, se eles não aprenderem a ser servos, eles se tornarão um deles. Nós seremos escanteados sim, irmãos, em comemorações familiares. Não porque você é um chato, mas porque quando você é chamado para alguma reunião da sua família, você não concorda com algumas posturas e as pessoas evitam você. E às vezes a gente, para dar um de bacana, a gente até participa. E está lá, é só um vinhozinho, é só uma cervejinha, pastor, é só uma dancinha, é só um funk a mais. Sabe qual é o problema? Você diz: eu sou um crente forte. Explique a sua atitude carnal para um crente fraco. Como vai se sentir um crente fraco? É essa a questão. Deus levou esse homem para arrancar isso dele, essa forma egípcia de viver.
no trabalho, né? Como muitas vezes, irmão, nós somos bombardeados, principalmente vocês aqui que trabalham, eu vou usar esse termo entre aspas, né? De forma secular. Sextou. Né? Aí alguém chega para você e diz: vamos para o barzinho? Interessante. Uma pessoa ali me presta serviço. Ele se diz crente, né? Eu conheço o pastor dele, conheço ele. E eu fui lá no ambiente dele para ele prestar um serviço para mim. Uma vez eu cheguei e ele estava ouvindo um rock lá. Tudo bem. Pauleira lá. Fiz o serviço com ele e vim embora. Eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Depois eu cheguei, me sentei lá. Ele disse: e aí, cara? Eu disse: tudo belê? Eu não entendo esse idioma, né? Estou blugado, eu já estava voando, não sabia nem o que ele estava dizendo, né? Eu digo: o negócio está troncho. Aí eu cheguei uma vez de surpresa, o cara estava fumando. Sabe o que significa isso? Às vezes a gente exerce algumas profissões que nós temos que atrair pessoas mundanas, e para não perdê-las como clientes, a gente se torna uma delas. Deus levou Moisés para aquele lugar para trabalhar com ele. Diz: Moisés, aprenda a servir, mas aprenda a andar sozinho. E como essa lição foi importante, porque senão ele não tinha pastoreado 2,5 milhões de pessoas durante 40 anos naquele deserto. Eu, pelo menos, tive que comprar um caminhão de Rivotril. Moisés era o homem mais manso da terra. Que serenidade, irmão. Eu termino já, viu? Terceira e última lição. Verso 21 e 22. Eu vou ler a partir do 20. Depois que ele deu água, ele deu de bebida aos animais. As filhas de Reuel voltaram mais cedo. Ele até estranhou aquilo, né? Disse: oxe, trabalho hoje foi pouco, vocês chegaram logo. A partir do verso 20, então Reuel disse às filhas: e onde está ele? Por que vocês o deixaram lá? Chame o homem para que venha comer conosco. Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho. Ele vai ter 2, né? Mas o primeiro, a quem Moisés deu o nome de Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Meu querido irmão, terceira e última lição que Moisés aprende aqui. A primeira é ser servo, né? A segunda é se humilhar, aprender a andar sozinho. E a terceira, ele está disposto a ser pouco conhecido. Deixa eu dizer algo aqui a você. Quando Moisés tinha 18 anos, eu não sei se os egípcios casavam com 18 anos. Na mente de um homem de 18 anos, que é rico, que tem dinheiro, ele queria casar com quem? Diga aí. Com uma mulher de uma beleza exótica, toda cheia de, não estou dizendo que é errado, entenda, todo cheio de maquiagem, com um cabelo cheio de frisado, tipo o quê? Tipo Cleópatra. Ele tinha, pela sua projeção, ele tinha toda a condição de casar com um avião. Deus leva ele para o deserto. Você casaria com alguém que tivesse o nome de Zípora? Não é estranho, né? Vai casar com Zípora. Ela não é um bibelô, Moisés. Ela não é uma peça de cristal que não faz nada. É uma pastora de ovelha. Não cheira a Malbec, não. E Moisés disse: eu quero. Mas tu vai para onde, Moisés? Tu vai morar onde? Olha bem, né? O que me chama a atenção aqui, quando o Jetro chamou ele para morar com ele, qual foi a sua resposta? Eu moro em qualquer lugar. Você está vendo como Deus trabalhou na vida dele? Se você chegasse antes dos 40 para Moisés e dissesse: Moisés, tu quer deixar o palácio para morar lá no bairro do Monte Santo, na rua Francisco Calixto, perto do pastor Rony? Quero nada. Eu vou sair de um palácio para morar no subúrbio? Eu quero não. Mas quando você é tratado por Deus, Deus diz: sai do palácio. Morar com o sogro nunca é bom, né? Vai morar com o teu sogro. Moisés disse: já estou fazendo as malas. Espírito de servo. Eu acho isso aqui maravilhoso.
Sabe por quê, meus irmãos? Eu creio, e a igreja do Médici, ela é uma igreja muito generosa. Essa igreja, irmãos, ela tem uma característica, sabe? Ela não gosta de dar glória, o que me incomoda. Mas tem uma coisa aqui nessa igreja que me enche o coração de alegria. A igreja do Médici é muito generosa. Quando a gente pode proporcionar alguma coisa a uma pessoa, a gente só dá o melhor. Eu tenho certeza absoluta que nós somos assim, generosos. A gente quer dar o melhor. Mas quando a gente não tem condição, há muita gente que quer ser estrela, né? Eu não fico em tal hotel, porque o hotel não é 5 estrelas. Eu não vou para uma pousada mais humilde. Eu não como isso, eu não como aquilo. Moisés, quando chegou na casa do sogro, viu Zípora e disse: é essa aí que eu quero, vou casar com ela. E você vai morar, eu vou morar aqui com você. Eu acho interessante aqui que, como eu e como você, Moisés aprendeu a viver sem os holofotes. Ele estava disposto a ser pouco conhecido. O que é que eu aprendo aqui? Que Deus usa os períodos de fracasso da nossa vida para nos ensinar isso, para aprender a viver sem bajulação. Olha, irmão, é muito bom a visita pastoral, é ótimo. Mas eu tenho 22 anos de evangelho. Eu nunca precisei que pastor fosse na minha casa para me levar para o culto. Eu sempre fui o pastor da minha casa. E minha filha está aí, Rayane. Eu lembro bem de um dia que Rayane estava se queimando em febre. E Ritinha enrolou ela no sol. E sabe o que Ritinha me disse? Na igreja Deus vai curar. E nós fomos com Rayane, não sei quantos graus de febre tinha. E no momento da oração intercessória na nossa igreja, Rayane foi curada. O que eu estou querendo dizer aqui a vocês? Se você verdadeiramente você é cristão, quando Deus faz alguma coisa com você, você sempre dirá sim. Se Deus lhe coloca mesmo no deserto, numa situação, irmãos, difícil, desconfortável, eu tenho um conselho para lhe dar aqui nessa noite. Você está vivendo uma situação assim? Que você nunca sonhou em viver? Que você nunca pensou em passar por aquilo? Primeiro, diga assim: olha, eu estou aqui por determinação dele. Segundo, eu estou aqui guardado por ele. Terceiro, sendo treinado por ele. Quarto, só saio daqui no tempo dele, porque só ele pode me tirar daqui. Você está entendendo? Se você está vivenciando essa situação, eu tenho esse conselho para lhe dar. Porque às vezes nós dizemos assim: eu não preciso disso. Quando você está passando uma dificuldade e você diz não precisa disso, essa resposta ainda está recheada de orgulho. Quando você está passando por um momento de dificuldade e você às vezes diz o seguinte: eu não aguento mais, está faltando na sua vida discernimento. Mas quando você está passando por um momento de dificuldade e você diz eu aceito, parece que a maturidade está tomando conta da sua vida. Sabe por que eu estou querendo dizer isso, meu irmão? Porque você deveria lembrar que Jesus também teve os seus desertos. Com certeza ele provou solidão. Ele aceitou a obscuridade. Ele enfrentou ataques malignos. Foi até mesmo ele que disse: Deus meu, por que me desamparasse? Mas ele disse: assim como eu venci o mundo, você também vencerá. O que enche meu coração de alegria é o seguinte: é que mesmo nesse deserto que eu e você possamos estar, fique tranquilo, Deus não vai se esquecer de você. Eu termino essa meditação nessa noite, convidando você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 49. Quando o Senhor nos diz assim, olha, verso 49. Verso 14 ao verso 16. Antes de eu ler aqui, deixa eu te dar um testemunho aqui. Como Deus cuida de nós, irmão. Como Deus cuida de nós. Raíssa estava sentindo um caroço aqui, ó. Raíssa é minha filha mais velha, para quem não sabe. Ela fazia assim e dizia que tinha um caroço.
Tem um caroço. Aí quando foi ontem, ela disse, pai, vamos na Santa Clara, mas eu fui. O pastor James estava trabalhando. Quando nós chegamos lá, o médico consultou ela e disse, não, mas vamos tirar uma ultrassom. Aí a gente foi, ela deitou-se lá, a médica começou a fazer a ultrassom dela. Quando ela se levantou, a médica disse, você está precisando fazer regime. Ela disse, eu estou gorda, regime. Aí ela disse, mais duas coisas. Procure depois um endocrinologista, mas na realidade, sabe o que você está precisando muito? Orar e meditar na palavra. Ela caiu no choro. E essa menina era uma católica apostólica romana. Eu apertei a mão dela e disse o seguinte, Deus usa quem quer. Embora doutrinariamente a gente tenha muita divergência, mas Deus usa quem quer. Ela disse, pare de falar comigo, senão eu vou me converter a meta. Como Deus cuida de nós. De uma forma despretensiosa, né? Nós vamos a algum lugar e Deus usa alguém para gerar fé no nosso coração. Ele não esquece você no deserto. Tem como não. E a base que eu dou para você, além de tudo que eu preguei aqui, é Isaías 49. Vamos ler? Do verso 14 até o verso 16 diz o seguinte: mas Sião diz, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. Talvez você coloque seu nome aí. Mas eu digo, parafraseando, o Senhor me abandonou, não me quer mais. O Senhor se esqueceu de mim, Ele não me escuta mais. Ele não vai falar comigo. Verso 15, o Senhor responde, será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama? É muita irresponsabilidade, mas até pode, né? De maneira que não se compadeça. Aliás, o Senhor responde, será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama? De maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você, olha que coisa maravilhosa, irmãos. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. As suas muralhas estão continuamente diante de mim. Sabe lá o que é isso, irmãos? Deus gravou a mim e a você na palma da mão dele. Claro que é uma metáfora, né, irmãos? Mas a nossa vida, assim como as mulheres de Sião, estão sempre diante dele. Isso dá motivo de sobra para a gente nos alegrar. Louvado seja o Senhor nessa noite. Amém?